Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos aqui no canal da TV de Luz. Eu sou Amanda, voluntária do Centro Espírita Luz da Verdade, daqui de Recife, em Pernambuco. Estamos aqui em mais uma palestra pública de auxílio ao tratamento espiritual. E hoje estamos aqui recebendo essa querida amiga Marilene Marcelina, ela que é de lá de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para falar de um tema, a medida do tesouro. Esse tema é inspirado no capítulo Tesouros do livro Ave Luz, pelo espírito Shaolin e psicografado por João Nunes Maia. Obrigada, Mari, por você estar aqui conosco. E nós vamos fazer aqui a nossa descrição da tela para aqueles que necessitam desse recurso. Nós estamos com fundo, que é o card convite dessa palestra de hoje. É um fundo de um campo verde desfocado, em formato retangular, e tem ao centro um livro de capa vermelha com as páginas beges, e ele está aberto com algumas páginas formando um coração ao centro. E tem uma flor lilás bem em cima dessas páginas que formam esse coração, né? Sobre esse nosso card, nós temos dois quadros sobrepostos, um à esquerda, outro à direita. À esquerda está a Marilene, ela é uma mulher de pele clara, cabelos lisos, ruivos, na altura dos ombros, estão soltos, está usando um óculos de armação escura, um fone de ouvido discreto branco, está usando também uma camisa azul escura, com vários detalhes em branco. Atrás dela há uma parede bege, com uma janela e uma cortina bege, e também um quadro de São Francisco de Assis, com a imagem e a oração de São Francisco de Assis. Eu estou à sua direita, sou uma mulher de pele morena clara, cabelos cacheados castanhos abaixo dos ombros, uma parte dele está preso para trás. Estou vestindo uma camisa verde, uma blusa verde clara, com alguns detalhes florais em verde, em dois tons de verde mais escuros. Atrás de mim é uma parede branca, com duas estantes presas a ela com livros e alguns objetos. Durante a fala da Marilene, o quadro dela vai ficar em destaque, ou seja, maior, mas ainda do seu lado esquerdo. Eu continuarei do seu lado direito, mas num quadro menor. Essa é a nossa configuração, né? Nós agradecemos mais uma vez vocês também que estão assistindo aqui esta palestra, aos nossos amigos, queridos parceiros que estão fazendo a transmissão simultânea. Gratidão para que essa mensagem também chegue a mais corações. Caso você deseje, separa aí sua água para ser fluidificada ao longo da palestra e também ao final na nossa prece de radiação, tá certo? Convido você agora para a nossa prece inicial. Caso você deseje, feche seus olhos, acerene seus corações, encontre aí uma posição confortável, imaginando nosso querido Rabi à sua frente, a sorrir, e de braços abertos, estendidos, sorrindo. Senhor Jesus, Senhor Deus, obrigada por mais um dia de nossas vidas. Agradecidos estamos por estarmos aqui reunidos em Seu nome neste momento. E rogamos a Ti a boa intuição, através dos nossos anjos guardiões, confiados por Ti a nos ajudar na nossa caminhada terrena. Que o Senhor nos auxilie, nos dando bom ânimo e sabedoria para os momentos desafiadores de nossa existência. Rogamos a Ti a boa intuição também para nossa amiga Marilene, para que de sua fala possamos analisar aquilo que nos cabe em nossos corações, refletir e empregar em nossas vidas daqui para frente, se necessário. Que sejamos os pontos de luz em nosso lar, sejamos bons instrumentos e que o Senhor nos ampare em todos os momentos.
Se conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Nós separamos aqui um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Falaremos um pouco sobre os itens 5 e parte do 6, que fala sobre quem se elevar será rebaixado. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este. E tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, servir-te-á isto, então, de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Isso está lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Estas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma o menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior do reino nos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa foi a nossa leitura. E nós passamos aqui a palavra para a nossa amiga Marilene, ela que está em Belo Horizonte, essa trabalhadora de Jesus querida, voluntária de algumas casas espíritas em Belo Horizonte, né? E também voluntária do SOS Preces, e aqui da Ediluz, com Prece pela Vida. Amiga querida, a palavra é contigo. Boa noite, Amanda. Boa noite, amigos que estão no chat, dos que vão assistir esse estudo mais tarde. A nossa gratidão, a nossa alegria, porque todas as vezes que falamos de Jesus, o nosso coração, né, se enche de alegria, de mais segurança e fortaleza para caminhar, né, dentre todas as nossas atividades na nossa vida. O tema da noite, A Medida do Tesouro, como diz Amanda, vai ser inspirado no livro Ave Luz, né, de Shaolin, ditado a João Nunes Maia. João Nunes Maia é interessante que é um dos médiuns que trabalhou toda uma filosofia espírita, livros, né, que servem hoje cada vez mais de base para tantos trabalhos, esse irmão querido. Então, nós vamos embasar, além do nosso trabalho hoje, além do livro Ave Luz, lembrando aqui, Amanda, que agora, no dia 4 de setembro, com muita alegria e agradecimento por toda essa obra que João Nunes, junto à espiritualidade, nos legou,
é a lembrança de 31 anos de seu desencarne, né? Agora dia 4. Então, a ele, a nossa homenagem, o nosso agradecimento, ele que tanto trabalhou e continua trabalhando no plano espiritual, né? Por essa doutrina. Nós também vamos embasar o nosso trabalho no livro Crônicas do Além-Túmulo, por Humberto de Campos, a Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, a Francisco Cândido Xavier, onde nós vamos trabalhar um pouquinho do capítulo A Ilusão do Discípulo, o Reformador, o ano 62, número 9, onde nós teremos uma notícia interessante que nós vamos acrescentar aqui no estudo, e um estudo que é localizado no blogspot de Gen Soares, que tem o título de Judas a Joana, a redenção do traidor, né? Que é um estudo assim muito extenso e bacana para aquelas pessoas que gostarem de estudar, né? Tá um acesso muito bacana. Então vamos lá. Nesse estudo, nós estaremos, claro, diante de lembranças de existência de um dos mais polêmicos discípulos de Jesus, cuja existência, desde aquela época, nos marcou profundamente, principalmente a comunidade cristã, pelo inconsciente coletivo que se forma, que os grandes fatos que passam a história formam, né? E por trazer a nós essa reflexão da traição de Jesus, onde Judas Iscariotes teve um papel importante nesse momento que levou Jesus à crucificação. Nos lembra também do autocídio, né, do suicídio ao qual ele se encaminhou, mas principalmente, o que é mais importante disso tudo que o livro Aveluz traz para nós, que é esses amorosos ensinamentos de Jesus num desses encontros em que Judas Iscariotes, querendo conhecer mais sobre as suas inclinações, as suas dúvidas, as suas inquietações, comenta com Jesus, querendo saber mais sobre si mesmo, sobre a riqueza. Então, Judas Iscariotes traz nesse capítulo a oportunidade para que nós buscamos meios de trabalhar a superação dos nossos equívocos delituosos do passado. Que a gente possa também, por meio de um processo vivo da lei de reencarnação, refletir o quão Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, nos dá a oportunidade de, como Judas vai demonstrar em toda essa obra que a espiritualidade traz para nós, o processo de conquista e vivência de resgates de equívocos do passado. No caso dele, que finalizou na Europa, no século XV, na roupagem de Joana d'Arc. Mas, especificamente neste estudo, importa para nós lembrarmos um pouco da vida conflituosa desse discípulo. Porque o discípulo é aquele aluno que busca com dedicação aprender. Aprender não para ensinar a outros, mas principalmente para ensinar a si mesmo, né? Então essa é a grande natureza de ser discípulo. Então, um dos momentos mais sublimes dessa aprendizagem, ela acende em cada um de nós a luz da esperança, a luz do arrependimento e principalmente da reparação espiritual. Porque a espiritualidade, em seus livros, no livro dos Espíritos também, né, nos é falado, é necessário arrependimento,
mas o trabalho aí só começa, porque vem toda uma reparação, né? Então, o nosso estudo será conduzido, como disse, pela inteligência do livro Aveluz. E logo no começo, Shaolin vai descrever, né, falar para nós que Judas, ele era um estudioso, ele conhecia profundamente as antigas escrituras, e nela ele bebia, ele fala assim mesmo, bebia as forças que pudessem sustentá-lo nas lutas consigo mesmo. E ele era dotado de sensibilidades, e é por isso que Jesus o escolheu para discípulo. Então, Jean Soares, e o próprio capítulo pergunta para nós aqui, né? Por que Jesus, claro que tudo sabia, escolheu esse espírito naquela encarnação, Judas Iscariotes, para ser um dos seus? Se ele já sabia, por que ele o escolheu? Era um determinismo, uma fatalidade? E aí, Jean Soares, nesse estudo de Judas a Joana, a redenção do traidor, vem complementando o que o Aveluz não nos traz. Ele diz que era um acordo secreto feito ainda na espiritualidade, quando Judas ainda estava para reencarnar, estava no além, no processo de erraticidade, né? Aguardava uma nova oportunidade. Porque não foi por acaso. Jesus é que o convidou ao apostolado, algo que foi acertado entre os dois. Aí, Jean Soares pergunta, mas por que Jesus chamou ao apostolado um homem imperfeito como Judas? Que é uma das grandes perguntas e questionamentos, né, entre nós os cristãos. Principalmente quando nós ainda não temos o desvendar que essa doutrina espírita maravilhosa nos traz, né? Enquanto filosofia, a nossa ligação com Deus e ciência. Esse tripé que sustenta a doutrina espírita. E aí, Jean Soares vem trazendo, através dos seus estudos, porque ele cita várias obras de Allan Kardec, de Chico Xavier, dentre outros autores, o Testamento de João, para justificar essa resposta que nós buscamos. Ele fala que Jesus não existia um fatalismo, um determinismo, porque a própria trajetória de Jesus já trazia essa resposta, que basta nós analisarmos um pouco. Porque Jesus, ele disse isso para nós. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E isso ficou registrado lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31. Nós sabemos que não haviam homens perfeitos, né? E Jesus, que reconhecendo que o homem foi feito para ser bom, à semelhança de Deus, existe aí uma grande caminhada de cada um de nós para sermos perfeitos, né? E aí o interessante que foi o nosso Rabi da Galileia que incumbiu a Judas a coleta daquelas esmolas, para que, com o auxílio dos ensinamentos e exemplos da prática do bem, esse discípulo pudesse combater nele e vencer o vício da ganância. Olha que interessante, né? As nossas inclinações, elas são muito fortes dentro de cada um de nós. Cada um sabe onde é que o calo aperta, né? Então, o interessante é que Jesus deu a ele, olha só, Jean Soares fala, o mérito para que, se ele caísse em tentação, ele pudesse combater esse vício
E porque quem vive no vício, no pecado, em contemplação é uma coisa, mas trabalhando faz uma diferença muito grande. E era por isso que Jesus andava, entre aspas, entre os sujos, sem sujar-se, né? Aí lembrando também o nosso querido Chico, que falava para nós que nós devemos entrar em todo e qualquer lugar, mas que importava como nós sairíamos dali, né? Servindo, auxiliando, aprendendo, porque o que vale é a intenção, e a intenção conduz a cada um de nós à conduta que nós escolhermos. Então, importa não como nós vamos sair. Nós vamos sair melhores, de mãos vazias, ou em trabalho, né? Então, Judas Iscariotes foi especialmente escolhido pela providência como o exemplo mor do mortal, olha só, do mortal, que pode cair e depois levantar-se, pode morrer e ressuscitar-se moralmente. E foi o que ele fez em existências à medida que foi evoluindo, e no século XV, na roupagem de Joana, né? Ele fala que conseguiu resgatar toda uma experiência de choro e sofrimento, porque não foi de repente, né? A nossa construção, a nossa caminhada, ela leva, às vezes, milênios e milênios para que nós estejamos num ponto em que nós podemos começar a dizer que estamos ficando melhores do que somos, né? Então, é importante que nós tenhamos essa visão de esperança e de não ficar na culpa, para que a gente possa trabalhar dia a dia pelo nosso melhoramento. Então, vamos lá. Shaolin traz alguns questionamentos para que nós possamos desenvolver dentro de nós respostas para as nossas más inclinações, para que a gente possa trabalhar. Por exemplo, ele cita que aquele ladrão que sabe que está sujeito a grandes vexames com a polícia, que corre perigo de morte na hora em que vai recolher para si o que não lhe pertence, qual são, a gente pensa, né? Quais são os sentimentos que batem diante de um perigo? Quais são os pensamentos que vêm? Aí, Shaolin faz uma pergunta para nós. Como explicar a teimosia dos homens, em geral, envolvidos em erros inexplicáveis? Porque o tempo todo, o capítulo traz para nós que Judas, ele estava inquieto, preocupado, fazendo questionamentos, né? E Shaolin fala que a resposta ela é difícil de se dar, que não é hora dos espíritos falarem certas verdades que poderão perturbar as pessoas. E olha só, Jesus, respeitando profundamente as escolhas, o livre-arbítrio desse espírito, Judas Iscariotes, porque o próprio Jean Jones, nesse estudo de Judas a Joana, lembra para nós que Judas Iscariotes estava com a escolha a ser feita. Ele poderia trair ou não Jesus, mas ele tinha um compromisso junto à providência, porque se ele tivesse escolhido não trair, que dentro da programação daquilo que Jesus deixaria à humanidade, ele passaria pela crucificação do mesmo jeito, né? Por isso é que ele fala que não foi por acaso, tinha toda uma programação, né, a ser percorrida. Então, o interessante que Judas, nesse processo de questionamento, ele vivia caminhando ali próximo ao lago de Genezaré, com a mente inquieta, né? E ele pensava em grandes vultos da humanidade, como Salomão, que tiveram sucesso. Esse grande rei, né?
que se fez maior de todos, mas ele sabia, porque ele conhecia as Escrituras, ele se fez maior de todos pela sabedoria. Ele soube administrar todos aqueles bens que lhe pertenceram, inclusive delegando, né, responsabilidades de cidades a outros de, vamos dizer assim, com as minhas palavras, né, de estirpes menores, de menores inteligências, para que, e isso é importante que a gente fale, porque não existe pessoas mais ou menos inteligentes. A oportunidade é que faz com que uma inteligência resplandeça mais que outras. É importante a gente falar isso, porque todos somos capazes. E nós temos que acreditar nessa capacidade para vencer as nossas dificuldades. Só que aos olhos da história, passa como um bordão, né? Como uma notícia que está limitada àquele que falou, né? Então, o pensamento de Judas, ele escapulia o infinito. Ele perguntava: por que, meu Deus, tanto tesouro no mundo? Porque tudo na natureza sobra de maneira incalculável e a escassez confina o ser humano em prisões que a sociedade organiza. Ele perguntou também: por que tanta fartura estendida em todas as latitudes, limitando, no entanto, pequenas áreas para os homens? Porque as grandes nações escravizam as pequenas, tomam seus povos como cativos, sem os direitos que lhes pertencem como seres humanos. Então, só aí nós já verificamos que Judas Iscariotes tinha uma profunda preocupação com o próximo, com as nações que ele conhecia, né? E aí a gente pergunta, fazendo uma reflexão ainda em cima de uma outra pergunta, né, que eu estava esquecendo aqui de levantar. Ele diz o seguinte: a vida é uma riqueza, comentam todos os sábios, mas como conciliar a felicidade com a dor, com a fome, com a tristeza, enfim, com a miséria? E é interessante essa última pergunta também, porque é uma pergunta que aquelas pessoas que buscam ser escutadas, aquelas pessoas que num atendimento fraterno nos questionam por que nós espíritas, como se concordássemos com a miséria, com todo esse sofrimento, né? Porque aquelas pessoas que muitas vezes perguntam não conseguem enxergar como enxergava Judas Iscariotes, que a vida tinha toda essa riqueza. Ele falou antes, né? Ele reconhecia essa riqueza, mas a riqueza maior que ele estava trazendo aqui para Jesus, claro, era uma riqueza material, né? Material. Porque a outra riqueza nós vamos ver nas respostas de Jesus, elas trazem o equilíbrio a todas as relações entre os homens. E aí, Judas Iscariotes, Lancelin comenta que ele dizia que ele não podia ficar pensando nessas questões por fugir a ele a solução. E olha só, já indicando que Judas tinha o anseio que Jesus, que ele entendia que teria um poder moral, e ele achava que Jesus teria um poder dos reis, né? Poderia resolver isso. Porque se ele se achava impotente, ele queria transportar para a missão de Jesus toda essa potência de solução que os homens daquela época, que ele tanto acolhia nas suas preocupações, tivessem a solução das suas dificuldades materiais. Mas, de repente, Shaolin diz para nós, né, que Judas parou, como se tivesse voltado a si,
e foi ao encontro do dever. Esse encontro do dever é interessante a gente falar, que era uma reunião onde ele ia se encontrar com Jesus e com todos os seus demais companheiros. E nessa reunião, Natanael, olha que interessante, como nós fizemos e fazemos todas as vezes que vamos nos encontrar, estudar, Natanael foi convidado e ele aceitou a fazer a prece, a orar. E ele fez uma súplica de contentamento. Nós sabemos que nesse momento, essa prece, essa súplica, traz para nós companheiros, trabalhadores de Jesus que nos sustentam até no fundo das nossas imperfeições, porque nós ainda somos imperfeitos. Então, nós não podemos deixar, quando tivermos o compromisso, seja conosco mesmo, seja em grupo, no ônibus, onde quer que nós estejamos, que nós façamos uma prece do fundo do nosso coração, para que essa inquietude que batia na mente de Judas Iscariotes seja pelo menos atenuada, até que outro socorro nos chegue, não é mesmo? Ou a prece já vai ser o socorro total. Então, Judas, depois da prece, se dirige a Jesus e pede licença para perguntar acerca dos tesouros, que é o título dessa mensagem, dessa lição. Dos tesouros, e ele pergunta o que vem ser a riqueza, tão mal distribuída, e qual seria a verdadeira riqueza. E nesse momento, pergunta para ele por que aquela inquietação toda. E Judas fala que ele se sentia no dever com a própria consciência dele, porque onde que bate o conflito? Dentro da nossa mente, dentro dessa caixa torácica, né, que abriga o nosso cérebro. Então, a consciência passa por esse mecanismo de mente, do pensar, em que ele queria fazer uma revisão naquilo que o atormentava. E aí ele fala, não só a mim, mas talvez a muitos. Porque ele sabia que por onde ele andava, muitos questionamentos eram feitos acerca da riqueza, dessa desigualdade, né? Então, Jesus fala para Judas que seria uma falta de respeito a Deus da nossa parte ver na natureza somente a miséria, nas coisas e em nós. E é por isso que muitas vezes os ditados que nós usamos, né? Por exemplo, o pouco com Deus é muito, né? O pouco com Deus é muito. Porque quando a gente fala isso, a gente está valorizando as iniciativas que muitas vezes a gente pensa que são pequenas, que não vão contribuir muito, mas muito fazem e acalentam e acolhem o outro, né? De grão em grão, a gente consegue fazer muita coisa. Então, Jesus fala para ele que não existe carência de nada, pois na criação, quando Deus fez o mundo, jamais se esqueceu de supri-lo em tudo com as necessidades que os homens buscam. E falou para ele, quando achas falta de alguma coisa em determinado estágio, olha só, determinado estágio, porque cada um de nós estamos num patamar de conhecimento, de necessidade, de raciocínio, né, da vida. É porque ainda não tens os olhos de ver. Às vezes as respostas para nós mesmos estão assim, gritando aos nossos olhos, mas a gente não tem a capacidade de enxergar. Por quê? Porque nós estamos em meio à aflição, em meio à dor, e a gente tumultua as nossas emoções e deixamos a razão de lado. E aí Jesus fala, nós temos a abundância como padrão de amor. Por que nós temos a abundância como padrão de amor? Porque quando nós acolhemos o outro e podemos dividir
né? É o óbolo da viúva. Aquilo que muitas vezes nem está nos sobrando, aquilo que nós pudermos dar vai carregado de amor. É o outro lado da moeda, né? É o outro lado da moeda. E Jesus fala que, na verdade, parece haver certas faltas para o homem, mas é uma falta aparente, né? Porque o homem, na posição que se encontra, ele ainda está dado ao abuso. Se naquela época Jesus falava isso, né? A gente pode verificar muito isso entre nós, né? Quando existe o abuso da confiança, o abuso de algo que no desperdício de tantas coisas, quanta comida nós jogamos no lixo, muitas vezes, né? É aquela abundância que a gente não consegue ver no nosso dia a dia. E Jesus fala para ele que é como se fosse criança mal inclinada, que precisa da mão de um tutor, né? Ou às vezes de uma corrigenda para se colocar, né, no processo de educação que vai corrigir a forma de não mais abusar daquilo que muitas vezes vai faltar na mesa do outro. E Jesus fala para ele que ele não deveria esquecer da abundância do ar que tens para respirar, uma das coisas mais necessárias da vida. Nós sabemos que nesse instante, quantos irmãos, porque não estão conseguindo mais respirar, né? Estão passando para o plano espiritual, porque não tem mais essa dádiva, né? A criança, logo no momento quando ela nasce, ela se desviva nessa existência pelo ar que ela consegue puxar e que recebe o nome de respiração. Então, é o processo de vida, do começo ao fim. E Jesus vai mais além. Fala da água que é encontrada em toda parte, desde que nós saibamos onde buscá-la. Dos alimentos, quando o trabalho é ativo e são produzidos com grandes sobras. E aí, Jean Jones fala para nós, que lembrando para nós, né, que haverá um momento em que toda uma nação, sem especificar qual, mas nós sabemos o grande papel que o Brasil tem nesse sentido, de acolher o estrangeiro, aquele que há necessidade, né? No livro, aliás, Brasil, Coração do Homem, Pátria do Evangelho, que me lembrei aqui neste momento, trata desse assunto, né? Esse movimento de fraternidade, ele vai acontecer naturalmente, porque nós estamos cada vez mais nos conscientizando que formamos uma grande família, como Jesus falou, um dia sereis a grande família universal. E aí Jesus toca num ponto muito importante, que é a questão da igualdade, né? Por que esse mundo tão desigual, o Evangelho nos traz aqui nesse capítulo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde a riqueza ela é providencial, né? Então, por que não pode haver essa igualdade? E Jesus nos diz que ela não pode existir porque no momento a desigualdade é o amor que faz vários tipos de raças, olha só, complementando lá, né? Vários tipos de raças conviverem e espíritos de quilates diversos ficarem juntos, uns aprendendo com os outros. Porque nós pensamos e sabemos, né, que esse nosso planeta Terra é uma grande escola. E dado o plano de solidariedade que existe entre os encarnados e os desencarnados, que vem nessa convivência nos auxiliando, nós também os auxiliamos, né? Quando fazemos um culto do Evangelho no lar, nós estamos abrindo as portas da nossa casa.
para que aquele irmão desencarnado que precisa vir a esse planeta em processo de visita, de reconhecimento de si mesmo, ele é acolhido nas nossas casas pelas orações. Não só o culto do Evangelho no lar, né? Mas nas igrejas, quando as famílias se reúnem e fazem preces juntas. Mas nós espíritas, que fazemos o culto do Evangelho no lar, que fluidificamos a nossa água, que lemos um trecho do Evangelho, fazemos comentário, uma obra subsidiária, nós estamos acolhendo a dor do outro. E aprendendo junto, né? E aprendendo junto. Então, Jesus trabalha com todos aqueles seus discípulos a questão dessa desigualdade, que ela é como se fosse gotas de esperança. E ele diz que se eles ombreassem somente os caminhos da igualdade completa, nesse encontro, por justiça, ele fala bem assim, por justiça, só com as coisas e pessoas que nada poderiam nos ensinar, porque as inclinações seriam as mesmas. Agora, a gente fica pensando, se as inclinações forem só para o bem, né? Também não haveria progresso ali. Para o mal também não. Então, há que se ter um equilíbrio. Joio e trigo crescendo juntos, para que na hora certa cada um deles cumpra o seu papel na natureza. E nós somos seres, ele lembra aqui, que estamos em abundância, mas nós somos seres humanos. Mas antes disso, nós somos seres espirituais. Eu sou espírito, Amanda é espírito, você que está conosco é espírito. Essa consciência nós temos que ter, porque é através dessa conscientização que nós vamos verificar que o papel que Jesus veio trazer aqui, que é um deles, que é o conhecimento da imortalidade da alma, da lei de reencarnação, é que vai fazer com que cada vez nós possamos viver experiências da riqueza da vida como um pertencimento a todos nós. Mas ele lembra aqui no capítulo, essa riqueza que pertence a todos, ela é administrada por uma força maior, que nós sabemos que é o amor. E Jesus lembra a todos que às vezes, olha só, para quem reclama aí, né? Eu reclamo, todos nós reclamamos muitas das vezes. Para aqueles que reclamamos demais a ausência da riqueza, Jesus fala, muitas das vezes ela nos vem por misericórdia, mas como as nossas inclinações têm uma força preponderante sobre essa matéria que nós envergamos aqui, o abuso acontece. E aí ele fala, responderemos pelo abuso, e aí a ignorância, que aquilo que nós desconhecemos, nos faz trazer para aqueles que convivem conosco, para nós mesmos, revoltas contra quem somente quer a nossa felicidade. E aí, quem é que quer a nossa felicidade? Nós viemos aqui fadados para sermos felizes, construir aí, por enquanto, momentos felizes, porque é de progresso em progresso, né? Que nós vamos construindo a nossa caminhada. Mas Deus nos criou para sermos felizes. E o que nós estamos fazendo dessas oportunidades, né? Então, quando nós nos pegamos num processo de revolta, nós já começamos a construir a nossa infelicidade. E é por isso que nós buscamos os tratamentos na casa espírita, nos médicos de tratamentos convencionais, porque nós, quando temos um momento de raiva, até mesmo de abuso daquilo que nós temos, né? Quando a gente entra numa discussão, nós estamos trazendo para dentro de nós, através da nossa corrente sanguínea,
intoxicações que vão fazer com que o nosso corpo responda na medida da agressão que nós criamos dentro de nós mesmos, né? Então, Allan Kardec fala para nós, no capítulo 7, no item 7 do capítulo 16, que Deus, o nosso Criador, tudo fez para o nosso progresso e distribuiu, e não teria colocado a riqueza nas nossas mãos ou nas mãos de alguns como meio de perdição. Porque aí Allan Kardec nos lembra que seria um pensamento que iria contra a razão explicativa das coisas. Allan Kardec nos lembra nesse capítulo que a riqueza é uma prova bastante arriscada e mais perigosa que a miséria, em razão das tentações que ela oferece e da fascinação que exerce em cima de cada um de nós. Será que se eu tivesse, nesse momento, $1 milhão, que eu não sei que dinheiro é esse, a gente estaria aqui falando sobre Jesus nesse momento, estaria disponível, né? Então é por aí. Cada um pensa o seu momento, né? Então a riqueza, ela excita o orgulho, o egoísmo e até mesmo a vida sensual. Porque o laço mais forte que prende o homem à terra é a riqueza. E é o laço mais forte que desvia os nossos pensamentos do céu. Olha que interessante que Allan Kardec traz para nós. Porque quando a gente estuda lá, a gente não ressalta essa parte, né? Então, indo já para esse momento, né? Judas teve a oportunidade de notar dentro de si, pela pergunta de Jesus, aquele pensamento voltado, porque, assim, como oportunidade de crescimento, de reflexão, Jesus pergunta para ele, se você tivesse a oportunidade de notar a riqueza que você já tem dentro de si, se o homem soubesse a força, o poder que tem na sua alma, por aqueles valores doados por Deus, não só a você, mas a cada um de nós todos, ele disse a Judas Iscariotes, ficaríamos felizes só com isso, que nós chamamos de riqueza. Mas qual que é essa riqueza? Né? E Jesus fala, através dessa explanação, que os pensamentos podem atingir estruturas inconcebíveis, porque quando nós pensamos no outro, a gente toma uma decisão. É uma vontade que a gente pode fazer, realizar ou não no bem. Então, o interessante que aí Lancelin vem explorando da fala de Jesus que é necessário que nós entendamos em espírito e em verdade, que essa verdade que nos liberta de todas as inquietações é aquela máxima, como diz aqui em Crônicas de Além Túmulo e no livro Boa Nova, fora da caridade não há salvação. E aí vem o ápice do estudo. Jesus fala para todos ali naquele momento. Não podemos medir, olha só, a medida do tesouro. Porque antes nós estávamos falando de quê? De tesouros, no plural. Mas Jesus vem aqui e especifica para nós. Não podemos medir a felicidade alheia pelas coisas que os outros possuem ou pela falta delas. Olha que profundo, Amanda. Essa resposta de Jesus acerca da mensuração da felicidade alheia ou a felicidade própria. E ele fala, a carência da fortuna pode ser para nós uma lição valiosa que vem despertar uma verdadeira preciosidade do coração. E aí, lembrando que o Evangelho, lá no capítulo 6, fala para nós, né? Que nós temos que buscar crescer, lá no Cristo Consolador, as asas da intelectualidade e as asas do amor, né? Porque senão seríamos borboletas capenga, né? Sem uma asa
nós cairíamos, não atingiríamos o voo do progresso, o voo de uma nova existência, não haveria progresso. Então, nós temos que buscar despertar essa verdadeira preciosidade do coração. E Jesus fala: é muito bom, de bom tom, que nós, olha só, puxãozinho de orelha, não invejemos as situações dos outros, para que os outros não façam o mesmo conosco. Faça o constrangimento que vai ocasionar, porque nós sabemos o que a inveja causa nas relações, né? Causa até pelo pensamento que chega ao outro de destruição, de maledicência, e aí a gente falaria vários exemplos, né? Então, olha o que Jesus fala para nós. E é por isso que os evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas, né, fizeram no evangelho algumas anotações acerca dessa boa medida do tesouro, do verdadeiro tesouro para as nossas vidas e que nos transformam, que transformam o nosso olhar sobre o outro e com esses olhos que conseguem enxergar essa verdade, vai fazer com que nós libertemos em nós a possibilidade tanto da nossa felicidade como da felicidade do outro. Então, nós trouxemos aqui alguns recortes do Evangelho. Por exemplo, Mateus, lá no capítulo 12, versículo 35, fala: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Outro, Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Olha só, onde é o campo? O campo é o local de trabalho, é a oportunidade de servir a manutenção da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso país, né? De produzir coisas boas no campo da alimentação. São tantas as riquezas que um campo oferece. Então, Mateus fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual o certo homem, tendo-o achado, escolheu. E o escondeu, desculpa. Vou ler de novo porque embaralhei aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Quer dizer, achou o quê? O tesouro. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Porque é o chamado, é a prova que o jovem rico, né, na parábola, nesse próprio capítulo que nós falamos aqui, é colocado à prova. Ele já tinha todas as virtudes, praticamente, que um homem bom poderia oferecer a Deus. Mas, quando Jesus o convidou a largar tudo e segui-lo, era uma prova para testar o apego do jovem rico, né? Naquela situação com relação aos anseios, com relação a Jesus, a Deus. E nós sabemos do grande processo de progresso que esse homem, que depois veio a ser Fernando Ovídio Miramês, o nosso querido Miramês, né? Conseguiu progredir numa existência, de existências em existências, e largou tudo lá na sua pátria mãe, na Espanha, e veio para o Brasil conviver com os índios, com os negros, né? Passando a ser amado por eles, por tanto amor que doou, né? Aliás, Miramês é outro trabalhador incansável que trabalhou com João Nunes Maia, né? E aí, finalizando, Mateus registrou lá no capítulo 6, versículo 21. Onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Então é isso. Jesus, então, diz para Judas, já terminando os seus ensinamentos: Judas,
Talvez, meu filho, ainda não saibas o que buscas. Será que tens plena certeza de que, com o dinheiro em abundância, acabará com toda tua incompreensão? Jesus colocou a pulguinha lá na orelha dele, né? Porque se ele queria buscar tanto, pensa aí, você tem todo o poder, todo o dinheiro, e acabar com essa inquietação sua, essa incompreensão do que é a verdadeira riqueza? Com a mão cheia de ouro, a felicidade fará morada na tua consciência? Olha aí, a boca fala do que está cheio o seu coração. Com muitos poderes, a paz reinará em teu coração? Então, Jesus fala para aqueles seus aprendizes do caminho, né? Toda ilusão é passageira, principalmente quando se trata de almas que já se abeiram do bem e que já começaram a conhecer a verdade. Por quê? Aquele que está buscando ser bom, as tentações vêm até para tirá-lo do caminho, né? Pensa lá, muitas vezes a pessoa pensou, eu vou à fraternidade hoje escutar uma palestra. Tanta coisa acontece para ela não ir. O telefone toca, uma visita chega e ela tem que buscar por um propósito dentro dela firme para ela buscar a luz, buscar o tratamento, buscar Jesus. E aí ele termina assim: na verdade, te digo que se ganhares todo o mundo e se tiveres posse de toda a fortuna que queres, e se fores o soberano de todas as criaturas na terra, e fizeres o que queres sem que ninguém te impeça, mas, olha o chamado, mas se não tiveres paz na consciência, és o mais pobre de todos. Porque sabemos que quando nós colocamos a nossa cabeça na hora de descansar no nosso travesseiro, é a hora que muitas vezes a gente faz uma avaliação do nosso dia. Aquilo que Santo Agostinho nos recomendou em O Livro dos Espíritos, né? Na questão 919, conheça-te a ti mesmo, onde ele passava aquela revista de tudo que lhe acontecera durante o dia, para ele ver se realmente ele ofendeu alguém, se ele fez todo o bem que podia, né? E muitas vezes nós, com certeza, não fazemos isso. Então, Jesus fala para Judas que é necessário que ele aprenda a ser rico por dentro, para que o teu coração aprenda a orientar os tesouros, no plural, por fora. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, foi uma alegria enorme ao final dessa reunião, porque todos aqueles acharam que era o que eles estavam precisando na sua vida cotidiana. E o interessante é que Judas saiu daquela reunião sozinho, pensando, porque ali era chamada a igreja dos pecadores, porque aquela era uma egrégora, né? Onde ali estava enraizado todo um conhecimento de amor, de exercício da caminhada de Jesus. E ele saiu pensando: meu Deus, como é que eu vou conciliar uma coisa com outra? Porque ele ficou medindo toda uma riqueza material ligada às riquezas espirituais que Jesus havia apresentado a eles. E aí, no livro Boa Nova, vem lembrando para nós que as conquistas do mundo, elas são cheias de ciladas para o espírito. E que entre elas é possível que nos transformaremos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa para cada um de nós. E isso é tanto é verdade, não há tempo que a gente explore, mas é bom que a gente fale que Judas Iscariotes, né, numa profunda
tristeza, ele comete o suicídio. E ele se vê do outro lado da vida, em profundo sofrimento, mas recebendo. Quem é que foi buscá-lo lá onde ele estava? O seu maior amigo, Jesus, lhe dando, né, todo um acolhimento, nem de perdão não, porque Jesus nem chegou, né, a odiar, a amar menos Judas Iscariotes. Ele já teve o perdão de pronto, porque se na providência divina tudo já estava como que contratado para que aquilo fosse daquela forma, né? Mas Judas Iscariotes deixa registrado, tanto no livro Boa Nova, no Crônicas de Além Túmulo, e principalmente nesse estudo de Jean Soares, de que a maior alegria que ele teve em meio a tantas tristezas daquele ato que ele havia cometido é de ver ali, ao lado do seu amigo Jesus, poucas mulheres que confortaram seu coração no momento de dor. E que por muito amar esse Cristo, ele teve força para prosseguir e lutar para ser melhor, mesmo que demorasse. Mas ele tinha a esperança que ele conseguiria. E se Judas Iscariotes arrematou dentro de si toda essa gama de esperança e de trabalho, a certeza que para cada um de nós fica é que somos capazes de reconstruir uma caminhada de dor e de equívocos. Basta a gente dar o primeiro passo e procurar e se esforçar para seguir Jesus. Muita paz a todos. Boa noite. Que maravilha, Mari. Obrigada pela reflexão trazida aí desse tema, né? A medida do tesouro. E obrigada a vocês que fizeram aqui os comentários, nos desejando boa noite. E também temos aqui, Mari, uma pergunta, uma questão trazida por Daniel Rosa de Assis, ele que fala lá de Goiânia. Obrigada, Daniel, por trazer as suas reflexões aqui para nós. Ele fala assim, no exemplo de Judas, vindo da elite romana, observamos quem relega em segundo plano cumprir o dever moral acima dos interesses egoístas, que depois quererá retificar em outra encarnação. Verdade, porque quando nós vamos para a experiência após o nosso desencarne, né? A espiritualidade fala para nós que uma tela nos é colocada de todos aqueles momentos que nós vivemos aqui e nós podemos identificar nesses é como se fosse um filme, né? Nessa tela mental, acho que o melhor dizendo seria isso, a tela mental. A gente pode identificar ali os nossos acertos e desacertos. Mas como nós vamos para lá ainda como somos aqui, né? Com todos as nossas virtudes, os nossos deveres, os nossos crimes, os nossos equívocos, nós damos mais valor àquilo que nos arruinou do que o bem que fizemos. E aquilo fica registrado, marcado em nós, né? E nós, no plano espiritual, pela lei de reencarnação, Deus não abandona nenhum de nós mesmos, né? E nós somos ali, quando somos levados para uma colônia espiritual, para um hospital, seja qual for a condição que lá nós chegamos na espiritualidade, nós não somos abandonados, principalmente pelas preces e orações dos nossos entes queridos. E já que nós falamos de Judas Iscariotes, lembramos também de Santos Dumont. Santos Dumont recebeu no plano espiritual, para se erguer perante a si mesmo e perante a vida, as valiosas preces de uma empregada que tinha um profundo carinho por ele, amizade, até mesmo amor. E foi isso que possibilitou o resgate de seus equívocos para que ele começasse
a refazer a sua caminhada, não dá tempo da gente entrar em pormenores. Judas Iscariotes. Jesus foi até onde ele estava no abismo de seus sofrimentos. E Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que Jean Soares fala para nós aqui, foi muito boa essa pergunta. Fala que Maria, ainda encarnada, em desdobramento, foi até Judas Iscariotes para confortá-lo em seu coração, na sua mente, para que ele tivesse condições de se reequilibrar e ser resgatado para o soerguimento perante si mesmo e perante a vida. Tanto é que depois, na espiritualidade, foi Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que ergueu no plano espiritual, construiu, edificou, sei lá qual a palavra que a gente usaria para melhor falar, né? Um hospital que acolhesse principalmente os suicidas que aqui cometeram esse crime. Está descrito no livro, né? Memórias de um Suicida, por Ivone Pereira, a construção desse hospital. E esse hospital acolhe corações e mentes em desespero, que pelo suicídio, e nós estamos nesse processo de valorização da vida, né? Que nós nos agarremos a Jesus e façamos o possível para não viver na culpa, no desculpismo, na incompreensão, que nós busquemos ser ouvidos, acolhidos através da prece, sei lá, dos remédios que os processos tradicionais nos auxiliam, mas também, principalmente, os remédios espirituais, né? Através da acolhida dos mensageiros e trabalhadores de Jesus, para que nós não venhamos a cometer, desculpa, esse equívoco, porque o sofrimento é muito grande. Que nós valorizemos a vida. E com isso nós tenhamos, respondendo ao Daniel, nós temos sim condição de nos reerguer perante nós mesmos e reparar o bem que não fizemos no momento certo, no momento em que tivermos condição. Porque Deus, foi dito aqui por Jesus, nos dá toda a riqueza de virtudes e oportunidades para que nós possamos ser aquele cristão que, aprendendo com Jesus, possa fazer uma nova caminhada de luz nesse planeta ou qualquer outro em que possa ser destinado. Gratidão, Mari. Obrigada a todos. Obrigada pelos comentários aqui. E também pedimos a vocês, caso vocês gostaram desse conteúdo, curta, compartilha com mais pessoas, para que chegue esta mensagem a mais corações. E também se inscreva no nosso canal aqui da TV de Luz, para que mais conteúdos você também tenha acesso. E chegando aqui ao final, a gente agradece, Marilene, você por estar aqui conosco sempre. Muito bom falar sobre esse tema, né? Sobre o tesouro que temos dentro de nós também. Então, caso vocês tenham esquecido, esse é o momento. Separa aí seu recipiente com água, seu copo com água para ser fluidificado, que já já teremos a nossa prece de radiação. Enquanto isso, vou falar aqui sobre os nossos programas diários. Todos os dias, às 6 horas da manhã, temos o Pro Dia Nascer Feliz, com audiodescrição. Então, são mensagens, reflexões e preces que trazem a você um início de dia mais ligado a Deus, mais ligado a Jesus, com bons fluidos e fluidos salutares, para onde quer que você vá, você também possa ir com esses eflúvios emanados para nós, né? Também, às 18 horas, o Prece pela Vida, com audiodescrição e também interpretação em Libras, às 18 horas. Nós temos uma reflexão diária com textos e também uma vibração pelo nosso planeta. Então, nós convidamos para esses programas diários que nós temos aqui. E aos sábados, às 21 horas, nós temos o consultório de afeto, também com audiodescrição. Então, feito esses
esses recadinhos aqui. Finalizando essa transmissão aqui da nossa palestra, nós vamos lá para a nossa sala do Zoom, o aplicativo ZOOM, para o atendimento fraterno. Caso você deseje, você vai digitar o código 997-9178 1427. Eu vou repetir, daqui a pouquinho chega aí no chat para vocês. É o 997-9178 1427. Então, caso você deseje, nós estaremos lá nesse aplicativo. Dito isso, Mari, queremos ter a alegria de você fazer a prece de radiação para a gente. Pode ser? Sim, claro. Quem se sente confortável, feche seus olhos, tranquilize, acerene seu coração e adentre o seu altar íntimo, visualizando mentalmente a figura do rosto de Jesus, o nosso mestre, o nosso meigo Rabi da Galileia, lhe estendendo as mãos para lhe trazer um abraço afetuoso de fortaleza, de esperança, de paz. Jesus falando com cada um de nós. Valoriza a tua vida. Valoriza a experiência que você mesmo pediu para passar aqui, nesse planeta, que é tão rico, tão abundante, de todas as possibilidades materiais e de vivência espiritual. Que nós possamos reconhecer no outro aquele a quem Jesus nos convidou a amar, como amamos a nós mesmos. Como aquele que Jesus nos convidou a perceber que somos todos irmãos e que um dia formaremos a grande família universal. Que nós possamos enxergar no outro a extensão do crescimento dos nossos sentimentos, sentimentos cada vez mais cheios de valores bons, de valores que fazem com que sejamos melhores do que fomos ontem. Agradecemos, Senhor, por esse estudo, por essa oportunidade de crescimento. Agradecemos por cada lar aqui representado, por cada internauta que conosco se uniram em mente e coração, trazendo as suas necessidades que estão sendo acolhidas neste momento pelo simples pensamento, pela misericórdia de Deus que está sendo acolhido. Agradecemos, Senhor, pela fluidificação das nossas águas, pedindo que nelas sejam colocados aqueles remédios sutis, aqueles eflúvios que vão nos tratar, que vão nos possibilitar o aflorar daquelas melhores virtudes que trazemos dentro de nós, ao mesmo tempo que trata as nossas dores físicas, morais e espirituais. Agradecemos, Senhor, por esse trabalho que Maria de Nazaré, tua mãe, desenvolve no plano espiritual por toda essa humanidade, acolhendo todos esses irmãos que precisam aprender, como nós também precisamos aprender, a cada vez valorizar a nossa vida, porque é pela experiência de vida, pela experiência desta existência, que nós podemos progredir
com esperança, com paz e amor no coração e na mente de cada um de nós. Seja conosco, Mestre amado Jesus, hoje, agora e sempre. Gratidão, Mari. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Fiquem todos com Deus e Jesus. E até a próxima.